passei cancelando. E até quarta-feira eu não estava muito bem, mas louvado seja Deus, de quinta para frente eu estava bem, eu consegui orar no compromisso, pegar no sábado, estava aqui com vocês. Mas, aí Deus não parando, toda roxa, ainda estava marcada, tanto quanto parecia. Faz um ano que eu estou passando por meio com episódio assim, de saúde, sabe? Sempre me sentindo muito forte, muito disposta. A Sandra que me conheceu, né, Sandra? Eu sempre imagino no pé, né? Extremamente criativa, sabe? Fazer mil uma coisa ao mesmo tempo. E está fazendo exatamente um ano, desde maio do ano passado, que eu desenvolvi uma doença no intestino, doença de Crohn. Isso eu fiz consequências dela. E estou trabalhando com isso. Eu sempre cirúrgico 5 vezes. Voltei para uma coisa da bem rápido, o chefe das mesas de cirurgia me devolvia, eu falava que estava muito inflamado, que não podia operar. E eu estava com a cirurgia marcada para quinta-feira agora, né? Aguardando uma semana antes eu perdi. Com as plaquetas lá embaixo, não posso operar. E aí eu já falei para o pessoal que eu desisto. É a 6ª vez que eu seria operada, aí eu acredito que Deus não queria que eu opere. Sinceramente, eu queria desistir, rasgar os papéis da cirurgia e deixar para lá, porque a 6ª vez, irmãos, creio nisso, e dessa vez agendado, tudo certinho, uma semana antes eu fui internada de Deus. Não sei, eu estou achando que Deus não quer. Pois bem, vamos lá para o nosso tema de hoje, vamos provar nossas planos e pedir a Deus nossos. Senhor, Pai amado, estamos aqui, Senhor, mais uma noite na tua santa casa. Nós não somos dignos, Senhor, de ser chamados de filhos. Mas o Senhor diz que a tua misericórdia renova todas as manhãs sobre nós. O Senhor tem tido paciência e amorosamente tem nos conduzido dia após dia, nos protegido. E se estamos vivos aqui hoje, rendendo glórias e louvores a Ti, é pelo Teu poder e pela Tua graça. Os Teus anjos têm renovado a nossa vitória, ainda que nós não vejamos, ainda que nós não saibamos, mas o Senhor tem nos protegido. Seja conosco nessa noite, Senhor, que nós não saímos daqui com o coração vazio, que as respostas que viemos buscar aqui essa noite, ainda que nem tenhamos ofertado a Ti, nós saímos repletos das Tuas respostas e das Tuas belezas para as nossas vidas. É o que eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Olha, eu confesso que quando eu vi, quando a irmã mandou lá para mim, eu falei, gente, só tem difícil. Só tem difícil, porque a gente gosta de falar das bem-aventuranças de Deus. A gente gosta de falar dos momentos felizes com Deus. A gente gosta de proclamar as promessas de Deus. A gente gosta de mostrar para os irmãos através da Bíblia tudo aquilo que Deus quer nos mostrar, nos dar e para nos conceder. Mas esse tema de ontem falou aí sobre a insegurança de Moisés, né? De assumir o que Deus tinha para ele, a insegurança dele, o temor dele, ficar titubeando e falar: quem sou eu para ir lá falar com aquele povo? Quem sou eu para fazer isso? Manda outro, eu não. E hoje a gente tem que falar aí da perseverança, de você se manter firme e fiel, acreditando em Deus, mesmo quando tudo desmorona. É fácil? Quando a vida da gente está meio perversa, começa a dar tudo errado, e tudo começa a ficar difícil, e a gente olha para um lado e olha para o outro. Como é difícil se manter fiel, até no nosso semblante, quando está tudo desmoronando, e que você tem que ainda testemunhar para o outro que está ali do seu lado, vendo que você é cristão, e que você precisa ser forte o suficiente para enfrentar dificuldades. E as dificuldades vêm de todos os lados, tá vendo? Quando eu fui batizada, eu tinha 14, 15 anos, e eu lembro dos estudos bíblicos que me deram. Não foi uma pessoa só, foram 3 recém-formados pastores que foram na minha casa dar estudo bíblico. Por que foram 3? Porque era uma família inteira. Eles deram estudo bíblico só para mim, meu pai, meu tio, mais 2 filhos. Então eles foram assim 3. Eu acho que eles precisavam, né, de mais força espiritual. E eu lembro que
nós, como cristãos, não só temos essa mentalidade, como às vezes os de fora nos cobram isso. Às vezes os de fora nos criticam quando o nosso casamento desmorona. Quando a gente passa uma vida inteira criando filhos dentro da igreja, de repente nossos filhos saem e começam a fazer escolhas que nos envergonham como cristãos. Quantas vezes o inimigo, através da vida do outro, joga na sua cara uma situação que não é para você estar vivendo porque você é cristão. E aí, o tema do sermão de hoje trouxe assim 3 coisas que me esclareceram tanto que eu fiquei refletindo nelas hoje o dia inteiro. O mundo é mau. Você acha que mesmo que eu escolha o bem, que eu ande com Cristo, eu não faça escolha errada nenhuma para colher as consequências? Você acha que o mal alheio que está ao nosso redor vai ensinar a gente? Isso quer dizer que Deus não está nos protegendo? Isso quer dizer que Deus não está conosco? Isso quer dizer que nós não estamos seguindo a Deus, que nós não estamos fazendo a vontade de Deus? O mundo que Deus criou, Ele não criou pensando no individual, Ele criou no coletivo, Ele criou para nós vivermos todos unidos. Uma vez que um escolhe na servir a Deus, por que nada não corrige? Eu e você sofremos nessa vida pelas nossas próprias escolhas. Eu estou sofrendo porque eu não escolhi me alimentar bem desde que eu tive consciência. Porque nós somos adventistas e sabemos que nós temos que nos alimentar melhor, fazer exercício, dormir melhor, largar as mídias, largar celulares, largar a televisão e parar de ficar perdendo tempo com bobagem, e ter mais tempo de comunhão, e ter mais tempo de descanso, e usar um sábado para descansar, e dormir cedo na sexta-feira, e fazer mais a... Nós sabemos tudo isso, a gente coloca em prática a ciência. Mas o mundo lá fora tem muita gente colhendo boa saúde porque está seguindo os preceitos também. Muito mais que a gente até. Eu, às vezes, me sinto até envergonhada de falar que eu sou adventista quando eu me encontro com certas pessoas aí na rua que têm uma alimentação muito melhor que a minha e tem muito mais vigor físico, levanta, faz exercício e está colhendo bem. Ou seja, até aquele que não é declarado cristão, se ele segue a receitinha dos preceitos de Deus, ele colhe algumas coisas, não colhe? E quando a gente faz tudo isso, mesmo assim não tem saúde? E quando a gente faz tudo isso, mesmo assim enfrenta o câncer? E quando se faz tudo isso, mesmo assim você desenvolve uma doença inflamatória intestinal? Não estou dizendo no meu caso, mas e quando faz? E quando você cria seus filhos desde que nasceram na igreja? Eu, por exemplo, quando engravidei, eu estava fora dos Deus. E eu conversei assim com Deus, falei, Senhor, eu fui enganada, eu cresci em uma outra religião, levada pelos meus pais até certa idade, quando eu tive 15 anos, que eu tive que descobrir toda a verdade, me senti tão enganada. Eu me senti tão assim, porque eu era tão entregue naquela igreja que eu fazia parte, eu fazia tudo que pediam lá, não sei o quê. E quando eu soube de toda a verdade, de tudo aquilo que me foi revelado, eu me senti tão enganada. Aí na minha cabeça eu pensei assim, meu filho vai nascer na igreja, vai crescer, vai ser apresentado desde os primeiros dias de vida, e vai participar da escola sabatina, e ele não vai estar na mentira, vai estar na verdade, vai ser muito mais fácil. Muita verdade. Como eu estava enganada. Como minhas noites, eu levanto no meio da noite e vou lá até o quarto do meu filho e olho, sem ele saber, dormindo, e clamo a Deus, porque eu já percebo sinais do mundo querendo tragar. Desinteresse com as coisas da igreja, o mundo que cresceu na igreja, fazer na igreja, agora eu falo, e aí eu olho assim e falo, Senhor, mas eu não fiz tudo certo. A Bíblia não fala. Como é que é o versículo? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho, não desviará dele. Gente, não é? Nós colhemos as consequências das nossas escolhas quando sofremos. Sofremos grandes tempestades. Se nós, desde a nossa juventude, não fizermos escolhas que estejam do lado da
uma comunhão com Deus, mas isso não impede que seu filho faça más escolhas. Isso não impede que seu esposo faça más escolhas. Isso não impede que sua esposa faça más escolhas. Se seu vizinho fizer más escolhas, respire você. A pessoa que está lá fora na rua e que decidiu não servir a Deus, que está nos caminhos aí todos tortuosos, que está assaltando, roubando, a qualquer momento nós podemos ser um vítima. E Satanás não perde a oportunidade de vir lançar dúvida no nosso coração. Gente, nem o Filho do Altíssimo, o próprio Deus, Jesus Cristo, não sai ileso das tentações sagradas. Imagine só Jesus perante o mundo que Ele mesmo criou, junto com Deus, junto com essa disponibilidade, e Satanás olhar para ele e dizer assim: se somente se me adorares, tudo se aqueceu. Olha que audácia. E Deus, na forma de Jesus, ali presente, o próprio Criador, olhando para tudo aquilo, combatendo Satanás com uma palavra, tudo está escrito. Tão certo como Jesus viveu esse tempo, nós também vivemos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 36. Marcos, capítulo 4, verso 36. Eu vou ler 35 para o contexto da lição. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem? E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na boa, dormindo, sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa com que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, eu fico pensando, esses apóstolos, esses discípulos, estavam com Cristo em carne com eles. Tinham passado um dia todo cansativo pregando multidões e Jesus usando de parábolas para falar para as multidões de forma bem infantil, né? Pueril, com historinhas para as crianças, né? A multidão, crianças esperando Jesus na fé, pudessem entender. Esses discípulos caminhavam com o próprio Cristo. Na nossa mentalidade, se Cristo estivesse aqui conosco hoje, a gente não tem a sensação de que nós teríamos muito mais fé? Nós estamos andando com o próprio Cristo. O próprio Cristo está nos ensinando, não eu, não qualquer outra pessoa pregando da igreja, mas imagina só o próprio Cristo. Você o tempo todo, o dia todo, semanas, dia após dia, andando, caminhando com o próprio Cristo. E aí Cristo está com eles no barco quando veio a primeira tempestade. Eles tinham dúvidas de que Cristo estava lá? Nem dúvida, certo? Mas quando a tempestade veio, o que o coração da gente faz? Dúvida, medo, temor. Eles foram lá acordar e eles tiveram a oportunidade de ir lá acordar o próprio Cristo. Jesus, o Senhor não se importa que pereçamos? E de repente, Deus levanta, Jesus levanta, dá a ordem e tudo se acalma, tudo se tranquiliza. E eles ficam assim, ó, paralisados por aqui, nem eles tinham fé no tamanho do poder de Jesus. Nem eles estavam medrosos porque eles achavam na conversa que Jesus estando aqui com a gente foi salvo. E aí, quando Jesus dá a ordem que tudo se acalma e tudo realmente se acalma, porque Ele é o Criador, Ele tem domínio sobre o mar, Ele tem domínio sobre tudo na terra. E aí, os próprios
relacionamentos, tem famílias que se desfazem assim, como areia em diante de uma situação como essa. E nós fazemos igualzinho os apóstolos: Senhor, não te importa que pereçamos? Os apóstolos estavam vendo Cristo ali no barco. Eles estavam vendo, eles tinham certeza, eles podiam acordar Cristo. E nós duvidamos também que Cristo está fazendo parte da nossa casa. Eu, sinceramente, eu não vou mentir para vocês. Eu passei já por várias situações que eu olhava para o teto, olhava para as paredes de casa e falava: Senhor, se o Senhor faz parte da minha casa, eu pensava: minha casa não pode estar assim. Se o Senhor faz parte da minha casa, meu filho não pode ter tanta desobediência, não posso passar tanta dificuldade com esse filho. Se o Senhor está aqui na minha casa, se eu sirvo o Senhor, se os santos anjos do Senhor habitam no meu lar, eu não posso ter esse entendimento com meu marido. Se o Senhor habita aqui na minha casa, por que é que eu tenho tanta preocupação com o dia de amanhã, com o prover essa casa, com o salário, com o dinheiro que entra, com o dinheiro que sai? Satanás é assunto. Qualquer pequena brecha do seu coração pode entrar em nenhuma dúvida que seja. Ele vai usar. E aprenda, irmãos, que as dificuldades que nós vivemos nessa vida, elas podem ter N para nós. As dificuldades que nós vivemos no nosso lar, na nossa vida espiritual, na nossa vida no geral, elas podem ser consequências de escolhas erradas que nós fizemos, escolhas que nós não levamos a Deus, escolhas que nós não oramos, escolhas que nós não obedecemos, escolhas que a gente inclinou para o nosso coração e decidiu e não levou em consideração a vontade de Deus. Mas também nós podemos sofrer por consequências de escolhas dos outros, dos filhos, do esposo, dos parentes, do vizinho, de uma pessoa que você nem conhece, que uma noite decidiu assaltar, decidiu sair embriagado na avenida e bater no seu carro. Nós também podemos sofrer por ataques de Satanás simplesmente porque ele está incomodado com a nossa fé. Como aconteceu com ele? E a Bíblia não mente para a gente, tem de todos os exemplos na Bíblia. A Bíblia tem milagres maravilhosos, não tem situações assim que você fica assim: meu Deus, olha o amor de Deus que está mandando por cima dessa pessoa. Não tem reis abençoados, bem-sucedidos. Gente, mas a Bíblia tem várias histórias também que é para a gente refletir. Tem José, que era querido do pai, odiado pelos irmãos, você viu? Foi justo o que ele sofreu dos irmãos? Da própria carne dele, do próprio sangue. Deus abandonou ele? Até ele triunfar, ele passou por maus bocados, até condenado justamente, ter que sair fugido para uma mulher louca que queria pegar com ele. Gente, olha a situação de Paulo. Quantas dificuldades Paulo passou? Se você vê lá as ações, a situação de fome, está até lá em Filipenses. Vamos ver lá em Filipenses, um pouquinho para frente. Filipenses 4, verso 11. No 10 para contextualizar. Paulo agradece aos Filipenses. Filipenses 4, verso 10. Fiquei muito alegre do Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm comigo. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar limitado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente usa esse verso tão erroneamente: tudo posso naquele que me fortalece. É uma soberba assim. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse tudo posso naquele que me fortalece, que Paulo está falando aqui, é tudo posso. Eu posso ficar na fome, porque Deus vai me ungir, vai me fortalecer.
mirando em Deus, confiando em Deus. Irmãos, tem chegado o tempo que o mundo está achando na cabeça muito mais do que já teve em outros tempos. Porque a própria palavra de Deus fala que nos últimos tempos nós estaremos pior que Sodoma e Gomorra. E se a gente ler na Bíblia a situação de Sodoma e Gomorra, a ponto de ter um próprio anjo do Senhor aqui na terra, e os homens quererem invadir uma casa para abusar de um anjo do Senhor, eles tendo consciência de que era um anjo, eles sabiam. Bateram lá na porta e falaram: quem é esses homens ali? Ó, eles são bonitos, entraram nessa casa, sabemos que não são do nosso povo. E eles terem a audácia, imagina para o mundo. Diz que nos nossos tempos a aflição será pior. Eu gosto daquele verso que diz assim: Senhor, não me deixa passar necessidade a ponto de querer roubar a alimento, mas também não me dê em excesso a ponto de esquecer de Deus. Eu não sei qual que é a dificuldade da sua vida, mas nós temos. E nos últimos tempos, eu não sei como está a situação dessa igreja, mas nos últimos tempos tem sido uma coisa pavorosa entrar nos grupos de oração intercessora. Eu, sinceramente, eu cuido da minha saúde mental porque às vezes eu não tenho estrutura para acompanhar um grupo de oração intercessora. Porque é tanta calamidade, é tanta gente doente, é tanta gente com câncer, com doenças assim intratáveis, é tanta criança sofrendo. Na nossa igreja, por exemplo, né, Paulo? Tem um menino, não sei se chegou no grupo de oração de vocês, o Natan, que passou o ano passado inteiro internado, um menino loirinho, coisa mais linda, parece um anjinho, e ele está com uma doença na pele, uma outra doença, não sei se eu acho que é pulmonar, e a mãe desesperada, você viu a história? Não, do Natan? Então, a mãe desesperada, nós passamos meses orando, ela no hospital, e cada melhoria que ele tinha, ele estava na UTI, e esse menino foi melhorando, chegou no final do ano, teve alta, foi no final do ano, né? E agora, há 15 dias, a família estava voltando de uma viagem no Mato Grosso, pai, mãe, o Natan e a irmãzinha mais velha, Letícia, e se envolveram num acidente de trânsito na rodovia. E esse Natan que nós estamos orando, e tanto comemoramos, o menino morreu. Foi lançado no carro, deu traumatismo craniano, e a irmãzinha dele, que é um pouquinho, ele tem doentinho, 2 anos, foi internado agora, e a irmãzinha tem 4 anos, eu acho, Letícia está na UTI, está entre a vida e a morte, com problema cerebral, com inchado, tudo mais. Gente, é loucura demais. Eu imagino o coraçãozinho dessa mãe. O quanto Satanás está usando esse momento para esmigalhar a fé dessa mulher, que estava à beira de perder esse menino no ano passado, e tanto a igreja orou, a igreja do Brasil inteiro, a história do Natan foi passando aí nos grupos de oração, a gente orou, eu orei, muita gente orou por esse menino, e ela viu o milagre acontecer, ela viu o menino sair da UTI, ela pegou os meninos no braço de volta, ela levou o menino dela para casa, teve pouquinho tempo de paz, numa situação de trânsito, ela falou: eu vou te perder esse menino. Todos nós perdemos um pouco, junto com ela, com o Natan, porque o Brasil inteiro orou por esse menino. Agora eu imaginei, eu fiquei colocando no lugar dela. Eu falei: como será que meu coração se comportaria? Como será que minha fé em Deus ficaria? Irmãos, se tem um livro que a gente precisa, olha, ler. Tem um grande conflito, mas assim, eu tenho assim, predileção especial para os eventos finais. Sabe, porque o Espírito Santo me lembra, eu leio, e toda vez que eu leio de novo, eu acho que no outro lado eu aprendo mais alguma coisa. E como o Leonardo falou, quanto mais você estudar, quanto mais você ler a Bíblia, o Espírito de Profecia, quando tudo isso correr por dentro da sua casa, da sua mão, sabe o que vai acontecer? Tudo que você lê,
os fiéis de Deus serão revelados. O Senhor tem servos fiéis que se revelarão no tempo da sacudidura e da prova. Há indivíduos preciosos, hoje ocultos, que não se prostrarão lá. Não tiveram a luz que tem brilhado sobre nós de forma concentrada. Ou seja, eles não sabem de toda a verdade. Eles sabem de pouca coisa, mas o pouco que eles sabem, eles colocam em prática. Mas por baixo do rude e não expressivo exterior, pode existir um puro brilho de um genuíno caráter cristão. Durante o dia, olhamos para o céu e não vemos estrelas. Elas estão ali, ligadas ao firmamento, mas os olhos não as percebem. Entretanto, à noite contemplamos seu brilho genuíno. Essa noite aqui, quando o mundo tiver imensas trevas, muito mais do que estamos hoje. Muitas pessoas que estão lá fora, eu tenho outras páginas finais que falam até da Babilônia, da igreja mãe, né? A Babilônia mãe. E tem muita gente fiel lá. E tem muita gente que vai perseverar. E quando estiver na maior treva, na maior dificuldade, muitos que estão lá nos outros abrigos sendo muito mais fiéis e mais fortes do que nós que estamos aqui dentro da verdade, vivendo a verdade, conversando, contemplando, ouvindo, pregando, dando estudo bíblico. Essa semana do evangelismo feminino, eu falei tudo na vida de Deus que eu posso, né? Olha o que aconteceu comigo. Eu fui internada pela lei e eu estava lá no cenário de um lugar aí. Disse que chegou uma moça dando chute. Meu Deus, que moça nervosa. A moça chegou lá, uma moça jovem, depois eu acabei ficando internada no outro lugar, nós fomos transferidos, ficamos juntos no mesmo quarto, e aí eu descobri que essa moça tinha só 27 anos. E essa moça lá chegou esbravejando, xingando, e automaticamente, sabe o que ela fez? Juro. Sabe o que eu olhei para aquela moça? Ele estava duas marcas antes dela, eu falei, nossa, que mulher escandalosa. Meu Deus, ela está dando esse xerife, esse escândalo, fazendo tudo isso com uma pessoa vazia, uma pessoa sem Deus. Era esse meu pensamento. E aí eu achei que eu ia ter algo, não tinha algo, fui ficando internada e essa moça também. Fui ficando e essa moça também. Quando meu esposo chegou, tem para minha esposa, uma moça, que muito, escandalosa, briguenta, chegou comigo, ela joga comida longe. E aí eu queria saber porque ela estava internada, enfim, era uma moça de 27 anos que estava internada com insuficiência por conta de pressão alta, ela tem ataques epiléticos e a pressão dela é muito alta. E depois eu descobri toda a história. Então ela já teve 5 gestações, e das 5, 3 gestações ela teve câncer, e a depois eu também tive, você fica com consequência por um bom tempo, demora para você normalizar a sua pressão. Ela teve 3 gravidez seguidas com câncer. Então não normalizou a pressão dela vai a 20, portanto, ela desmaia, ela tem ataque epilético, e dessa vez ela estava com um lado do corpo todo paralisado. E aí, mais uma vez, eu ficando, eu pensei, deve ser que eu estava buscando, 5 filhos, deve ter obediência, ela não tem problema, deve ter uma vida desejada, mas foi um pensamento alto. Eis que a gente saiu do Samed e eu fui transferida para o hospital do Jardim Paulista, né, Paulo? Retaguarda, chama o hospital de Retaguarda, lá no Jardim Paulista. E ela também. Chegamos lá, ficamos internadas 4 pessoas num quarto só, 2 senhoras e mais 2. E ela ficou dentro, e lá nesse hospital de Retaguarda, uma tranquilidade, 4 leitos, um quarto enorme, um ar-condicionado, sem barulho, sem aquela fuzueira do Samed. E aí nós 4 fizemos ali um plano de mulheres, o que você tem isso? Isso para falar para a gente, para ajudar, ficou uma semana internada lá. E essa moça, gente, começou a me falar da vida dela. E eu falava assim, quando eu cheguei no hospital de Retaguarda, eu falei assim, é a oportunidade de eu falar de Jesus com essa menina. Vou ver se eu consigo, de que jeito eu vou falar sobre Deus, sobre a gente ter perseverança, sobre a gente aguentar firme, fazer boas escolhas na vida. Irmãos,
E a mãe ficou com 9 filhos também. E a mãe, só para resumir, tá, gente? E a mãe morreu quando a mãe tinha. A mãe dela tinha 42 anos, quando a mãe dela morreu pelo mesmo problema que ela. Pressão alta, do nada a mãe infartou. E deixou 9 crianças. Sem pai. E essa moça era a mais velha das crianças, tinha 15 ou 16 anos. E essa moça casou-se aos 15, porque ela arranjou um namoradinho, ela não cumpriu os princípios bíblicos, ela teve que namorar com esse namoradinho, e ela falou: filha, minha não fica assim, você vai casar. E a mãe obrigou ela a casar com 15 anos, porque ela já tinha desenvolvido vida sexual com esse rapaz que ela estava namorando. Assim que ela casou, um ano depois, um ano e pouco, ela estava casada com esse marido dela, a mãe dela morreu. E o conselho tutelar foi lá para pegar todos os irmãos e levar para abrigo. E quando o conselho tutelar falou para ela: você é menor de idade, mas você já é casada. Então você fica com o seu marido e com o seu filho, porque ela já tinha filho. Mas os seus irmãos, eles vão ser encaminhados com um abrigo e cada um vai ter um destino, porque eles são todos pequenos, né? Todos assim, escadinha, são todos escadinhas, inclusive tem um deficiente, uma menina deficiente, acho que é 5 anos de idade. E eles vão para abrigos diversos. E ela disse para mim, que a idade que ela tinha, de 15 a 16 anos, ela se referiu. E ela pediu, com toda a força e a fé que ela tinha, o conhecimento que ela tinha, para Deus dar força para ela, mas para ela conseguir ser a mãe daquelas 8 crianças que não deixaram os irmãos dela ficar saudáveis da família. E ela falou para mim que assumiu essas 8 crianças. E quando as despesas começaram a chegar na casa, e ela foi ter os filhos dela, muito nova, casada com pouca idade, não sabia se ia caber, todo ano ela colocava um filho no mundo. Foi assim que ela colocou 5 filhos. E que chegou no ponto que o marido dela falou assim: eu não dou conta, você vai escolher ou eu e os nossos filhos, ou os seus irmãos, porque nós já temos filhos demais e eu tenho que criar mais 8 irmãos seus, sendo que o conselho tutelar pode levar. E essa menina falou que com o coração sangrando, ela olhou para o céu e falou: Jesus, o Senhor vai ser meu marido, porque eu não vou abandonar os irmãos. E aquela menina de 16 a 17 anos assumiu 5 filhos dela e mais 8 crianças, que era da mãe, irmãos de 5. Irmãos, e agora que eu vou ser sincera com vocês, eu tenho um filho só. E tem hora que eu olho para Deus entrando na minha vida de mãe com filho e com marido. Irmãos, eu tenho um filho só. E tem hora que eu falo:
os fiéis de Deus serão revelados? Para mim. Eu fiquei ali, quietinho, ouvindo, e as semanas eu fiquei lá, eu saí no mesmo dia que eu saí de manhã, eu saí à tarde. Eu não tive coragem de abrir a boca para falar para ela que eu sinto a Cristo, que tem um Cristo que ela precisa conhecer. Porque essa menina já vive o Evangelho na prática. Na hora que essa menina me contava as coisas, eu lembrei disso, por isso que eu procurei, porque eu vou falar disso para eles, vou lembrar dessa parte que fala: o Senhor tem servos fiéis, que se revelarão no tempo da sacudida e da carne. Você acha que quando o Espírito Santo postar no coração dessa menina nos fins do tempo e trouxer toda no coração dela a verdade, falar assim, ó, segura firme. Estão falando aí que você tem que guardar o domingo, mas não é o dia do Senhor o domingo. Sobre a perseguição que você sofreu, você tem que fazer a escolha que você tem que fazer. Vocês acham que essa menina não tem força suficiente para fazer as escolhas e passar o visual para a perseguição? Eu fico com dó de mim. Porque o excesso de conforto parece frouxidão. Eu fico com dó de mim. Que tem um filho só. Eu tenho um marido para contar, tenho casa, tenho uma igreja que inúmeras vezes, nas dificuldades que eu passei, a Sandra está de prova, né, Sandra? Da igreja do Silveiro, eu precisei de muita dificuldade, tive um amparo da igreja. Essa menina não conta nem um grupo eclesiástico para orar por ela. Sabe o que é isso, gente? Fé na prática. Uma menina que não sabe nada da Bíblia, nunca foi ensinada sobre a palavra de Deus, nunca foi levada a nenhuma igreja, eu conversei com ela sobre isso. Na hora mais difícil, com 16 anos de idade, ela clamou para o céu e pediu forças a Deus e falou: Senhor, vou ficar com os meus irmãos. Ela nem sabia que ela estava escolhendo. Ela nem sabia as dificuldades que vinham para frente. Uma menina de 16 anos sabe que ia criar 8 filhos, 8 irmãos e mais 5 filhos dela. E agora ela está lá no hospital com crise hipertensiva, com 27 anos. A gente aconselhou muito ela, eu e as outras três que estavam, eu e as outras duas que estávamos no quarto, para ela se cuidar. Mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito gigantesco para essa menina. Eu tenho certeza que a vida dela está protegida pelos anjos do Senhor. Eu tenho certeza que ela, como marido, foi uma escolhida, que Deus já sabia que a mãe dela ia ser escolhida, e deu força suficiente para essa menina cuidar de 13 crianças, porque ela continua sendo uma menina. Irmãos, muita gente aí fora está vivendo a fé que a Bíblia diz. Muita gente aí fora tem força espiritual para passar pelos prisões da vida sem abandonar a Deus, com toda a firmeza dentro do pouquinho conhecimento que tem. Um pouquinho mais para frente aqui da dos finais, Deus fala de analfabetos que nunca tiveram oportunidade de ler por si só a Bíblia, nem espírito de profecia, nem conteúdo nenhum, mas que o coração deles está firmemente agarrado em Deus. Irmãos, cuidado, nós estamos vivendo tempos só de aparência. Para Deus, não que eu esteja condenando isso tudo, entenda bem, não é isso, mas tem muita gente doutorada, especialista em Bíblia, que fica discutindo teologia, conhecimento disso, conhecimento daquilo. Eu, particularmente, detesto esses programas que ficam uma versão aqui, outra. Eu não nem se for no novo tempo. Eu não perco meu tempo no assisto. Sabe aquela discussão de ponto teológico? Sabe por quê? No final, não é o ponto teológico que vai fazer diferença na sua vida, é o
presa, vai ser humilhada, vai perder tudo que tem. Quando a gente tem que olhar, largar tudo, para quem não tem nada, largar o nada, porque às vezes as pessoas são presas ao nada. E para quem tem tudo, largar todo e qualquer conforto, para ir para onde ninguém sabe, para comer o que ninguém sabe, para dormir ninguém sabe, só o Pai que nos conduzir. O que vai fazer diferença total é a sua comunhão com Deus. De Bíblia até Satanás sabe muito. Não sabe? Sabe muito mais que nós. Não é o saber. É comungar. É o se entregar. É escolher o Evangelho na prática. Como essa mulher, para mim, assim, essa história está aqui assim, muito além de qualquer essa. Ela não pregou que ela é cristã. Ela praticou. Ela praticou de uma tal maneira na vida dela que essa menina nunca fez nada, não sabe nada, não conhece nada. Só conhece a rotina de cuidar de 3 crianças. E o marido abandonou, que paga uma pensão mísera. E eu imagino as dificuldades que aquele lar passa. Que nós possamos refletir. Que talvez a dificuldade que você tenha hoje é tão pequena perto das adversidades de tantas outras pessoas. Que antes da gente abrir a boca para murmurar, para reclamar do nosso casamento, do nosso filho, da nossa família, da nossa casa, do carro, da situação financeira que você vive, que nós possamos entender que tem pessoas por aí que tem um chamado de vida muito mais difícil que o nosso. E por outro lado, toda a diversidade que nós passamos hoje, que nos faz ir até o Pai, orar mais, pedir mais, ter maior comunhão, faz a gente acordar de madrugada para pedir. Gente, no final das contas é uma bênção, porque teremos dias difíceis. Ai de nós! O diabo está à espreita, como um leão, rugindo para nos tragar, esperando qualquer brecha
nós não podemos ser pegos de surpresa. Mas tudo construído. Cuidado, irmãos. Eu, ultimamente, eu estou sendo até uma esposa chata com o meu marido e eu tive essa conversa com ele hoje. Porque eu tenho questionado tudo aquilo que meu coração faz agora, minha mente. Tudo que meu coração deseja. Sabe, eu fico fazendo planos, eu quero comprar isso novo, aí daqui a pouco eu falo para aqui. Por quê? Eu quero viajar para tal lugar, para quê? Por quê? Que nós possamos questionar todas as nossas vontades, colocar elas perante o Pai, e ver se está de acordo com a vontade dele, porque tudo aquilo que nos separa de Deus, a gente precisa tirar dessa vida. Não é por conta de doutrina de igreja. Não é porque a igreja está mandando, não é porque a igreja está pedindo, porque tem coisa que a gente precisa fazer que a igreja nem está dizendo mais. São poucos que sobem nesse culto e conseguem falar abertamente, falar a verdade e falar com propriedade e ser sincero o suficiente para alertar o povo de Jesus. Tá bom? Que nós possamos colocar a nossa casa em ordem. Você, pessoalmente, não fique esperando pelo seu esposo, nem pelo seu filho, nem pela sua família, porque nós sabemos que no tempo do fim, surpresas nos alcançarão. Nem todos da mesma família serão salvos, muita gente vai ter que largar marido, vai ter que largar filho, vai ter que fazer escolhas. E você só vai conseguir fazer escolha ao lado de Jesus se você estiver caminhando com ele desde já. O segredo, irmãos, é humilhar-se perante Deus. Você não precisa falar para ninguém, você precisa se humilhar perante o Pai, escondido, fechar a porta do seu quarto, orar, rasgar o seu coração, seja lá qual pecado, qual que você ainda Deus. E se você pedir para o Espírito Santo te mostrar aquilo que você precisa corrigir, Ele vai te mostrar. Oremos. Senhor Pai amado, muitas são as dificuldades que nós vivemos nessa terra, Senhor. Sofremos as consequências das escolhas que fazemos porque não te obedecemos, porque não te amamos. Nós sofremos também, assim como Abel e Caim, assim como Paulo, assim como José, Ana e tantos personagens bíblicos, Jó, que era fiel a ti. Sofrendo por meros ataques de Satanás, que está ao nosso redor, querendo derrubar a nossa fé. Sofremos também pelas escolhas dos outros, porque o mal impera neste mundo, Senhor. E quando alguém escolhe servir a Satanás, ele não sofre sozinho, ele traz outras pessoas para sofrer com eles. Senhor, mas nós queremos ter assim a nossa fé firmada em Ti, porque quer tenhamos abundância, quer não. Quer tenhamos vivendo tempos de paz e tranquilidade, quer não. Que nós possamos confiar plenamente no Teu poder em nossas vidas. Senhor, eu quero orar de forma especial pela família de Natan e pela Letícia, que está lá no UTI, que é o pai e a mãe, que está com tanta esperança de não perder essa segunda filha. Eu fico imaginando, Senhor, o tamanho da prova no coração dessa mãe, depois de tanto a igreja orar pelo Brasil afora, pelo Natanzinho, ela viu aquele menino sair da UTI, voltar para casa nos braços dela. E aí, questão de meses depois, acho que 4, 5 meses, acontece esse acidente e o Natan é o primeiro levado. Senhor, eu não sei a dificuldade de cada um aqui presente. Cada um tem o seu tipo de vida, o seu tipo de situação financeira, o seu tipo de casamento, o seu tipo de filhos, de criação de filhos e dificuldade com filhos. Senhor, mas nos fortaleça de uma tal maneira que em tudo nós possamos confiar em Ti. Quer chorando, quer sorrindo, quer em abundância, quer não, que nós possamos estar firmes na volta de Jesus, firmes na nossa fé. Não nos deixe nos perder, Senhor. Não nos deixe que o mundo traga entretenimento vão, a ponto de nós não percebermos os sinais da Tua volta. Peço, Senhor, de forma especial pela minha família, pela família de cada um aqui,
toda a família que fez parte dessa igreja, até os que não estão presentes. O Espírito Santo, em que